Olá, amigos da Avante, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Brain Rot. E aí você me pergunta assim, Rafael, o que é isso? Amigos, Brain Rot foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford e significa literalmente cérebro podre ou podridão cerebral. Amigos, não é uma palavra nova. Essa palavra foi cunhada pela primeira vez em 1854 pelo Henri Thoreau. Só que agora ela volta à tona, ela teve um aumento de 230% nas buscas, na procura na internet, justamente pelo fenômeno que acontece neste momento com os nossos cérebros. E esse fenômeno acontece basicamente por dois motivos. O primeiro, pelo avanço da tecnologia. E o segundo, pela utilização constante das redes sociais. Quero fazer uma reflexão com você, quero fazer aqui um exercício com você. Pensa comigo, antigamente, antes da tecnologia, nós ligávamos para alguém, nós discávamos o número para poder ligar para essa pessoa. Então era muito comum que a gente guardasse na cabeça diversos números de telefone. Você acabava tendo o seu número de telefone, o número da sua casa, né, de repente, da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, do seu namorado, do seu amigo, porque você acabava discando e isso fazia com que você acabasse retendo aquele número na memória. Um outro exercício, imagina que no nosso dia a dia, antigamente, nós não tínhamos uma calculadora o tempo inteiro com a gente. Hoje, todo o tempo ela está conosco porque ela está no nosso celular. Isso quer dizer que hoje, para qualquer cálculo, do cálculo mais simples ao mais avançado, eu sempre vou utilizar a calculadora. É uma tendência. Eu vejo isso na sala de aula e eu me incluo nisso também. Para cálculos básicos de subtração e de soma, a gente acaba utilizando a calculadora. E olha, eu nem estou falando de divisão, multiplicação, que poderia ser cálculos um pouquinho mais robustos. Amigos, é uma tendência de que eu acabe terceirizando para a máquina pensamentos simples. Imagina que eu, quando estou escrevendo alguma coisa, antigamente, se eu quisesse buscar uma palavra diferente, mas que tivesse um sentido parecido, similar, que fosse sinônima, eu buscava na minha memória e no máximo eu olhava ali um dicionário. Hoje, a primeira coisa que nós fazemos é dar um Google, é fazer a busca na internet. Isso quando eu não vou na inteligência artificial para ela aprimorar o texto para mim. Perceba, hoje eu delego muito mais para a tecnologia, as funções executivas do meu cérebro que eu fazia antigamente. Isso acaba levando a um declínio cognitivo. E aí você fala assim, Rafael, o que é um declínio cognitivo? É quando eu vou perdendo a capacidade de executar essas tarefas que nós chamamos na neurociência de funções executivas. Funções de memória, de atenção, de linguagem, entre outras coisas. Aliás, a atenção é outra coisa importante. Quantas vezes, amigos, nós não utilizamos segunda tela? Eu estou fazendo alguma coisa, mas eu tenho uma segunda tela, sei lá, tocando uma música, rodando um vídeo, ou então fazendo duas coisas ao mesmo tempo, porque hoje a tecnologia me permite. Isso faz, volto a dizer, que a gente perca aos poucos as nossas funções cognitivas, e isso nós damos o nome de declínio cognitivo. Além disso, eu falei que eram dois fatores, né? A tecnologia e tinha um outro fator que eram as redes sociais. Além disso, neste momento, e eu acredito até que a palavra brain rot, ela vem muito por causa desse segundo fator que eu vou comentar agora, nós temos um déficit cognitivo. Rafael, o que é isso? É basicamente a nossa perda de capacidade de aprender novas informações. Quando eu digo aprender, é nos dois sentidos, de aprender, ou seja, de reter e de aprender mesmo. Conseguir assimilar um novo conteúdo e utilizar esse conteúdo no nosso dia a dia. E amigos, isso está muito relacionado com a superficialidade dos conteúdos que nós acabamos consumindo. Cada vez mais conteúdos superficiais, cada vez mais conteúdos rápidos. Então veja, antigamente nós fazíamos vídeos longos para o YouTube. Hoje em dia, você tem que fazer um vídeo curto, porque senão você acaba não conseguindo prender a atenção da sua audiência. Além do que, quando nós falamos de redes sociais como Instagram e TikTok, os vídeos têm que ser muito mais curtos. Eu, por exemplo, não sou usuário do TikTok, mas muitas pessoas utilizam e me falam que o TikTok tem que ser extremamente curto. Os vídeos devem ser extremamente curtos, porque senão a audiência simplesmente passa o seu vídeo.
Amigos, quantas vezes nós não nos pegamos rodando feed no Instagram, por exemplo, e aí você fica lá muito tempo rodando feed. E eu acho muito interessante porque tudo isso se conversa com outros dados que nós temos neste momento na sociedade. Por exemplo, esse ano saiu um dado que o brasileiro lê menos do que lia anteriormente. A média do brasileiro é ler menos de um livro por ano. Amigos, a gente está lendo menos do que antigamente. A gente está fazendo conta pior do que antigamente. A gente está escrevendo, pensando e falando, se comunicando pior do que antigamente. E tudo isso eu quero trazer a reflexão que é um sintoma da sociedade em relação à tecnologia e rede social. Amigos, eu não estou falando que a tecnologia é uma coisa ruim, muito pelo contrário. A tecnologia está aí para nos ajudar. O que eu não posso fazer é terceirizar o meu pensamento para ela, porque senão daqui a pouco eu vou perder a minha capacidade de pensar, a minha própria capacidade de raciocinar. Um outro dado importante, um outro dado interessante. O Brasil é o segundo país no mundo que mais fica online. Os brasileiros mais ficam online, é o segundo país no mundo. E olha que interessante. Muitas vezes alguém te fala assim, olha, nossa, sem tempo para fazer tal coisa, nossa, que correria, falta de tempo. Amigos, o brasileiro fica, na média, 3 horas e 37 minutos em redes sociais. Repito, o brasileiro fica, na média, 3 horas e 37 minutos diariamente na rede social. Aí eu lhe pergunto, será que está faltando tempo? Ou será se nós não estamos priorizando o nosso tempo? E toda essa reflexão que eu estou fazendo aqui com você é muito importante para que a gente possa pensar numa série de coisas, tá? No nosso desenvolvimento profissional, por exemplo, no nosso desenvolvimento pessoal, profissional e pessoal, claro, né? Porque se eu vou perdendo capacidade de funções cognitivas, de funções executivas, memória, linguagem, atenção, e se eu vou perdendo a capacidade de aprender, eu vou ter um declínio, possivelmente, na minha profissão. E na minha vida pessoal também, sem dúvida nenhuma. E também para a gente pensar no RH. Porque, veja, hoje eu ouço muito nos treinamentos que eu participo, quando eu estou dando treinamento de liderança, de seleção, de desenvolvimento em geral, eu ouço muito que essa nova geração é isso, essa nova geração é aquilo. Eu sempre faço uma brincadeira, mas quem que criou essa nova geração? Foi a nossa geração. Além do que, essa nova geração ela já nasceu com todos esses fatores e componentes que eu estou falando aqui com você. Então perceba, ela já foi criada desse jeito, criada numa velocidade diferente, criada de uma forma diferente pela sociedade, e é normal que ela desenvolva comportamentos diferentes. Mesmo nós, de gerações anteriores, que não fomos criados, não somos nativos digitais, não fomos criados na era digital, mesmo nós estamos tendo este problema. O problema do brain rot. Estamos tendo o nosso cérebro ficando apodrecido pela exposição a esses conteúdos. Amigos, todos nós. E aí, uma coisa que a gente tem que parar para pensar. O que eu quero? O que eu quero consumir? Tem uma frase antiga que fala assim que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Eu acho que hoje a gente pode traduzir isso, modernizar isso, ressignificar isso para nós somos a média dos conteúdos que nós mais consumimos. Nós não nos alimentamos apenas de comida, de bebida, nós nos alimentamos de conteúdo. O que a gente está consumindo? A gente está consumindo meme? Videozinhos curtos? Coisas simples, bobas, inúteis? Ou a gente está consumindo conteúdo de qualidade? Se você ficou até o final desse vídeo, eu imagino que você esteja consumindo conteúdo de qualidade, porque esse vídeo é uma reflexão da palavra do ano para o dicionário Oxford e que serve para todos nós, tanto na nossa vida pessoal como profissional, como para a nossa vida como líder e como RH.